começar o vídeo sobre a vida invisível com uma história. Era o segundo casamento de uma mulher de 45 anos, ela era independente, já morava com o marido que ela ia casar, era só uma cerimônia mesmo. Aí ela resolveu chamar um cara religioso para ministrar esse casamento, para abençoar. O que esse cara fez? Chamou o pai dessa mulher de 45 anos, que tinha 90 anos na época, para que ele cedesse a filha ao novo esposo. Poderia ser um caso de 1950, mas é um caso de 2016 e aconteceu com a minha mãe. Eu contei essa história pra gente conseguir enxergar como a vida invisível retrata um passado, mas que infelizmente é atual. A gente tem muitos reflexos ainda do que a gente enxerga na história da Eurídice e da Guida. A Vida Invisível, o filme, é uma livre adaptação do livro da Marta Batalha, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Inclusive o filme chamava assim, e aí ele virou A Vida Invisível só. A gente leu o livro também, tem muitas diferenças, mas nós vamos nos ater ao filme aqui desse vídeo. A gente está pensando em fazer no Instagram ou uma live ou um IGTV para discutir um pouco as diferenças e fazer algumas comparações entre filme e livro. Aí a gente queria saber se vocês gostariam de assistir esse vídeo, se vocês preferem live, IGTV, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Como o nome do filme já deixa claro, a história é sobre a invisibilidade das mulheres, ou quando a gente para pensar melhor, é sobre a invisibilização imposta às mulheres na sociedade. Através da história das duas irmãs, a Eurídice e a Guida, e também entrecortado com a história de outras mulheres, a gente vai enxergar esse vazio que fica na vida de Eurídice depois que a Guida vai embora para viver um grande amor, que não era grande, eu acho que não era amor também. Era cilada. Querido pai, escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia, muito feliz ao lado de Yorgos. Um abraço dessa filha e irmã que os ama infinitamente. No fim, o filme deixa uma impressão muito forte de que isso é um retrato da vida das nossas avós, das nossas tias, um pouco da nossa vida também como mulheres. Essa semelhança, esse paralelo que a gente faz com muita frequência, observando algumas histórias e pensando, eu conheço algo parecido, a minha avó já contou algo parecido, eu observo algo que aconteceu na vida da minha avó, das minhas tias, o que ainda acontece, faz a gente sentir uma empatia tão grande e uma aproximação dessas personagens que a gente sai com o coração totalmente partido do cinema. E é muito sensacional que a gente tem uma obra, um filme que trouxe uma história muito pesada, muito triste, uma história deprimente, que é uma história, basicamente uma história real, ela é ficção, mas como a Bia falou, né, a gente faz paralelos na nossa vida o tempo inteiro, de uma forma muito poética e muito sensível. É muito interessante e sensível utilizar uma história que aconteceu nos anos 50 e 60 para tratar de temas que nos afligem até hoje. Uma das questões centrais, por exemplo, é o trabalho. A Eurídice encontra no piano uma oportunidade de se profissionalizar, de ser uma pianista, e aí ela vai encontrando na história várias coisas que vão a impedir de chegar e de realizar o sonho dela. É interessante uma fala da Cecília, que é a filhinha dela, quando eles estão discutindo, quando ela chega com a notícia de que passou no conservatório e o Antenor não fica feliz, fica todo rabugento, e a filha fala, mas não é o sonho dela? Parece uma coisa tão simples, né? Mas que é um impedimento, um casamento, cuidar da casa, cuidar dos filhos, acaba sendo um impedimento para Eurídice e para muitas outras mulheres. Com sorte você engravida. O machismo em 1950 ou em 2019 impede o crescimento, o desenvolvimento profissional das mulheres. Se inserir no mercado de trabalho já é uma tarefa muito difícil, porque começa dentro de casa a desigualdade de gênero, apesar nas decisões profissionais. Tem dados que mostram que mulheres são responsáveis por 80% das tarefas domésticas. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de pessoas, enfim. Tarefas que estão ligadas ao lar. Isso já dificulta ela a sair de casa para encontrar um trabalho. E quando ela sai de casa, ela ainda tem que lidar com os problemas do próprio mercado de trabalho, já que mulheres, aí tem mais dados mostrando isso, recebem 17% a menos do que os homens na mesma posição na empresa ou com a mesma formação profissional. Olhando a história da Eurídice, ela almeja ser uma pianista, uma música, e é um grande exemplo de um espaço, de um tipo de profissão que ainda é muito difícil para as mulheres. Chegar ao mesmo patamar que um homem
Sendo uma mulher, você tem muito mais dificuldade. É como se aquele espaço, como se aquela coisa, como ser músico não fosse coisa de mulher. O próprio cinema é um meio em que as mulheres têm muita dificuldade de adentrar, são relegadas a algumas funções para elas e existe um desequilíbrio enorme. A gente sempre fala sobre isso aqui no canal, a gente tenta fazer até playlists sobre filmes dirigidos por mulheres, de tão difícil que é uma mulher ser diretora e ter igualdade. Descobriu que é ser uma mulher sozinha nesse mundo. Só para dar uma palhinha aqui do que acontece no livro para quem não leu, no livro Eurídice encontra no trabalho vários propósitos para viver, mas são trabalhos que estão dentro daquelas caixinhas de papéis de gênero muito bem definidos. Então ela faz um livro de culinária, ela costura para fora, que são profissões, são tipos de atividades que estão muito ligados às mulheres, né? Assim, historicamente, não sou eu que estou falando isso. Isso é essa noção geral de que isso é coisa de mulher, engenharia é coisa de homem. E lá no livro ela vai fazendo essas atividades. No filme eles tiveram a sensibilidade de transformar ela numa música, o que é muito interessante. Primeiro, por conta do que a Bia já falou, é um mercado também muito desigual. E a gente acredita que o meio da música, por ser um meio artístico, é super progressista, é super bacanudo e tudo mais. É um pouco? É. Mas ele também sofre do mesmo problema da sociedade como um todo. É um meio bastante machista também. E aí, diferente do livro, a Eurídice tem pretensões e quer sair, né? Quer ir para fora de casa, ir para fora do país. Ela quer ir para Viena. Então já extrapola muito, né, o que se espera de uma mulher de família, o que se espera pelo pai, pelo marido. É uma coisa meio assim, como que você tá ousando sonhar com isso, né? Eu tô aqui provendo, trabalhando aqui no Banco do Brasil. No Correios. Ele trabalha no Correios no filme. E o seu pai também te criou direitinho para você ser uma boa esposa e você tá sonhando em ser uma pianista? Como assim? O que tá te faltando, né? Implicitamente, a gente observa que eles esperam que a Eurídice toque piano para entretê-los, para estar dentro de casa, ser algo bonitinho para mostrar para a visita. Olha só que bonitinho, ela toca piano. E não para alçar voo para outro país. Fico imaginando a sua vida em Viena. Isso lembra até aquele livro, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que fala que para a mulher escrever ficção, ela precisa de um teto todo dela. Não tem como uma mulher ser uma artista, basicamente, né? Dá para encaixar isso em música, em teatro, enfim, várias coisas da arte que dependem da criatividade. Se ela tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, não tem um momento de sossego. É o que meio que acontece com a Eurídice também, né? Ela é relegada aos trabalhos de casa, a cuidar dos filhos. E quando a gente fala do trabalho doméstico também, é muito interessante porque este é um trabalho invisível também. Esse 80% do trabalho que é destinado às mulheres até hoje é um trabalho que ninguém reconhece, que ninguém vê como muito pesado, como muito custoso, como entediante, que você não vê nem por que eu tô fazendo isso, sabe? Não tem nenhum propósito, objetivo, porque não é reconhecido. Quando eu toco, eu desapareço. Não desaparece. Desaparece! Uma outra demonstração de como o machismo afeta a vida dessas mulheres também se reflete nas diferenças socioeconômicas. A vida da Guida depois que ela é expulsa de casa é completamente diferente da vida da Eurídice. Fica desamparada economicamente, ela tem que sair para trabalhar e aí ela tem que deixar o filho dela com a Filó. Enquanto isso, a Eurídice, apesar de tudo, ou inclusive com tudo que ela sofre, tem ainda um certo amparo familiar, porque ela é aceita na família. Essa comparação entre as duas irmãs explicita bem esse recorte socioeconômico. Enquanto a Eurídice luta para poder trabalhar, a Guida é obrigada a trabalhar. Ela é jogada para fora de casa para trabalhar no meio de um tanto de homem, numa indústria, ainda sofrer muito lá, sofrer preconceito, ser chamada de puta. Abusos sexuais. É interessante essa escolha, né, de não mostrar apenas o conflito da classe média, mas vamos colocar essas duas irmãs que foram criadas na mesma família, mas que tiveram destinos diferentes e basicamente mostrar a desigualdade dentro da desigualdade também. Melhor não reclamar muito não, hein? Mulher como tu tinha que estar trabalhando em outro lugar, né? É muito legal a gente reparar nas formações familiares que o filme apresenta. A gente tem a família Guzmão, que é uma família tradicional, aparentemente perfeitinha, aquela famíliazinha cristã clássica, né? Então tem o pai, tem a mãe, tem as duas filhas que foram criadas para serem boas esposas e respeitar os maridos, ou mais
para ser mais exato, né, para obedecer os maridos, para se submeter aos maridos, mas que no final das contas é uma grandíssima de uma bosta, é uma família péssima, tanto que o pai renega uma filha simplesmente porque ela voltou grávida e sem um marido. E aí quando a Guida é expulsa de casa e se encontra com a Filó, elas desenvolvem uma relação que acaba virando também uma relação de família. E aí a gente tem esse contraste muito forte entre a família Gusmão, com o seu Manuel, a dona Ana, a Eurídice e o Antenor, que seguem ali valores bem conservadores, valores, né, que eles acreditam serem os corretos, mas que expulsam a filha de casa. E do outro lado a gente tem a Guida, que encontra uma família que de fato tem muito afeto, tem muito carinho e não se importa, não tá nem aí com quem ela é, o que ela fez, ou o que ela deixou de fazer. Simplesmente é uma família bastante amorosa, que é ela, o Chico, que é o filhinho dela, e a Filó, que cuida de várias outras crianças, inclusive da vilazinha onde elas moram. É uma família muito acolhedora, né? Muito lindo esse relacionamento que a Guida constrói com a Filó, do cuidado que uma tem com a outra, quase que uma salva a outra, né? Quando a Guida chega numa situação ruim, a Filó acolhe ela, quando a Filó fica doente, a Guida cuida dela. É um relacionamento muito lindo de uma família que muitos não consideram família, até hoje. Não esquece essa tua irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Então a história de A Vida Invisível joga luz nesse sofrimento causado pelo machismo dentro das relações familiares. As mulheres estão ali para obedecerem os homens estão ali para prover e mandar, e assim caminha a humanidade. Tanto que a dona Ana sofre muito quando a Guida é expulsa de casa, porque o seu Manuel impõe aquilo à família. Ele impõe um sofrimento à própria família dele por conta de um moralismo imbecil. As mulheres em A Vida Invisível não têm controle da própria vida, da própria história, do seu destino, dos seus propósitos. A gente vê isso refletido na dona Ana, que não pode ter contato com a filha, que sofre até morrer. A gente vê a Guida e a Eurídice que são impedidas de se encontrarem até o fim da vida das duas. E eu acho isso genial. Posso entrar nessa parte já do final? Assim, acho que é incrível terem deixado em aberto essa história, elas nunca terem se reencontrado, para mostrar o sofrimento infligido pelo machismo, por esses pensamentos moralistas e conservadores que afastam as pessoas também. Por favor, não se esqueça de mim. E além das relações familiares, das relações sociais validarem o machismo, o filme tem um momento bem específico e curto que mostra como também a legislação valida o machismo. Quando a Guida tenta fazer o passaporte do Chico para eles irem encontrar a Eurídice em Viena, ela não consegue, e esse momento é muito revoltante. Ela não consegue porque o pai não está presente e é preciso do pai para fazer um passaporte. Quem é aquela mulher que está cuidando do filho, está criando o filho sozinha? Ela é invisível também? Se a gente pensar direitinho, isso parece algo muito absurdo. Hoje, para a mulher fazer uma ligadura de trompas, ela também precisa da autorização do marido. Ainda nesse assunto, em setembro deste ano, 2019, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota, uma instrução, orientando os médicos a interferirem no parto, independente da vontade da mulher, tratando a mulher como se fosse um ser que necessita de tutela enquanto ela está grávida. Na Vida Invisível também tem um momento singelo e que significa muito, se relaciona com isso que a gente está discutindo agora, que é o momento em que a Eurídice descobre que está grávida. É um momento em que a Eurídice não queria estar grávida. Ela se pega pensando em um possível aborto, conversa com a Zélia, e ela tá refletindo sobre isso, e o que o médico faz? Passa por cima da vontade dela, da privacidade dela, e vai ligar pro marido porque está preocupado porque ela não recebeu bem a notícia. É um absurdo, mas quando a gente pensa nessas situações que você citou agora, ligação de trompas, nessa questão do Conselho Federal de Medicina e em toda a experiência que a gente tem, eu tenho experiências com médicos ginecologistas que são experiências terríveis. Quando você chega num médico, talvez você, mulher, tenha tido uma experiência parecida com a minha e fala, eu não estou tomando anticoncepcional, parece que caiu o teto na sua cabeça, na cabeça do médico, porque ele acha um absurdo, você tem que tomar, você tem que fazer o que ele quiser, o que ele acha que é bom. A gente ainda não tem a total autonomia sobre o nosso corpo. Quando a gente entra no aborto, então, sai de baixo. E é inteligente o filme tratar disso também, né? É um pequeno momento em que Eurídice se questiona, pensa, reflete sobre isso. É até uma demonstração dos dados
de mulheres que fazem aborto, a maioria são mulheres casadas, que católicas, que já tiveram filhos. E existe uma visão muito deturpada sobre o corpo da mulher, sobre a sua independência até hoje. Eu não quero engravidar agora. Eu vou prestar a escola de Viena. Não dá pra gente comentar sobre as duas figuras masculinas que tem nesse filme, obviamente. O seu Manuel, que é o pai da Guida e da Eurídice, e o Antenor, que é o marido da Eurídice. As duas figuras estão ali para representar bem o machismo mesmo, né? Eles são como é que se diz? A materialização do machismo, de uma forma bem explícita. E até meio paspalhão, assim. O Antenor é uma figura... Ele chega até a ser, em alguns momentos, meio cômico. Ele trata algumas situações da vida da Eurídice de uma forma meio debochada, uma forma meio irônica, mas ele também protagoniza as cenas mais pesadas, obviamente dentro do casamento, sobre sexo, por exemplo. As duas cenas de sexo, na verdade, são duas cenas de violência sexual. A primeira é na noite de núpcias, logo depois que eles casaram e tudo mais, eles estão trêbados, extremamente embriagados. E a segunda é quando ele tá querendo transar com a Eurídice, ela tá no piano, e ela fala, não, no piano não, eles vão pro sofá. E as duas são muito incômodas, são muito degradantes, são muito desagradáveis. É uma representação de violência sexual dentro do matrimônio. Tem muita gente que não sabe que isso existe, não considera, enfim. E a Eurídice claramente não quer aquilo, mas ela está cumprindo uma função que ela assinou um contrato e ela tá ali, cumprindo só de corpo, né? Da janela ao lado do piano, você vê a neve caindo enquanto toca. Já o seu Manuel é um machistão clássico. Ele é aquele cara, meio aquela personificação, imagina, um velho rabugento, assim, que acha que só ele tem razão e mulher minha não vai fazer isso e coisas desse tipo. Ele é esse cara. E ele inflige um sofrimento muito grande à própria família. A gente já comentou aqui antes, a Bia já falou, de quando ele expulsa a Guida e, enfim, faz a mãe sofrer bastante. São as duas figuras masculinas mais presentes do filme e que são essa representação, essa materialização muito explícita do machismo. São duas representações de masculinidade que são complexas, têm camadas, os dois são muito diferentes. Enquanto o Antenor acha que é um bom marido, acha que ele acha que ele é mais moderno, não sei, assim. E aí parece que essa masculinidade também vai modernizando com o tempo. Cada geração acha que tá legal o que tá fazendo, que tá justo, mas continua ali ainda agarrado nessas ideias de que pode mandar, de que tem a propriedade da mulher, enfim. Que a Eurídice nunca saiba que ela aqui esteve. Por fim, a gente tem que falar do elenco principal, que é a Fernanda Montenegro, a Júlia Stockler e a Carol Duarte, que dão vida à Guida e a Eurídice Guzmão, que estão sensacionais. É absurdamente linda a atuação dessas mulheres. A participação da Fernanda Montenegro é bem pequena mesmo, mas é muito memorável. A gente tem pequenos momentos que representam tanto, significam tanto, são responsáveis por nos fazer sair do cinema aos prantos e muito baseado na interpretação dela. Tem um momento, por exemplo, em que ela encontra a neta da Guida lá na escola. A escolha é muito inteligente de mostrar a expressão da Eurídice, no caso da Fernanda Montenegro. Carrega tanto significado e tanta emoção naquela expressão e faz uma ligação com aquilo que eu falei, com a nossa família, com a história das nossas avós. É muito... dá um clique mesmo, assim, conecta muito forte, muito fácil parece, né? Deve ter sido difícil pra caramba, mas parece fácil, né? De conectar com a gente. Tem uma parte também que é muito tocante, que é quando ela encontra as cartas da Guida. E aí volta naquela questão da propriedade, do homem escolher o destino da mulher. O Antenor é quem tinha as cartas guardadas. Provavelmente seu Manuel deu pra ele, né? Decida o que você vai fazer com essas cartas da Guida pra Eurídice. Você não sabe a falta que você me faz. Essas são as nossas reflexões sobre A Vida Invisível. O filme é o nosso representante para tentar uma vaga no Oscar na categoria de melhor filme internacional. Estamos muito na torcida.
A campanha está pesadíssima, tem alguns veículos dos Estados Unidos que estão apostando nesse filme para ser o indicado do Brasil. Estamos torcendo pra caramba. Se você chegou aqui por agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está sempre preocupado em fazer análises desse tipo que a gente fez aqui. Inclusive, ela não esgota o assunto, muito pelo contrário, a gente tenta sempre expandir esses assuntos de filmes e séries que a gente assiste. Estamos esperando o comentário de vocês aqui embaixo pra gente conversar. A gente adora conversar sobre essas coisas, sobre cinema, sobre TV, sobre streaming, sobre séries. Tem vídeo sobre um outro concorrente ao Oscar de melhor filme internacional, que é o Parasita. Tá todo mundo acreditando que vai ser uma barbada. Eu acredito que o Brasil vai tirar o gostinho do Bong Joon-ho, não me lembro o nome dele. Mas tem vídeo analisando Parasita aqui também, vale super a pena assistir esse filme, que ele é muito sensacional também. É isso. Lembrem-se sempre de valorizar o cinema nacional e assistir os nossos filmes nos cinemas. Sempre que der, né? Tem cidade que não tem cinema, infelizmente. Tchau! Então tá, tchau!